Eu ia mencionar, Júlio, você falou, o Palmeiras mexeu, se o Abel pudesse fazer 11 alterações, ele faria. Eu acho que vai continuar nesse ritmo, nessa toada, porque além de estar dando certo, ele tem esse fôlego, esse respiro, 6 pontos. Acho que o Palmeiras não vai pensar em rebaixamento, óbvio que o Palmeiras não pensaria, mas todo mundo falou em rebaixamento nesse Campeonato Paulista, que é a possibilidade maior de um grande cair, nesse formato esdrúxulo com 8 rodadas apenas. O Palmeiras, a gente já sabia que na prática não brigaria para não cair, agora na teoria também podemos garantir, Júnior. Exato. O Palmeiras, quando a gente fala do rebaixamento, a gente está falando de São Paulo, né, Tomás? Assim, de clubes que estão numa situação bastante pior. Mas você sabe que o palmeirense, com tudo que já aconteceu de bom nos últimos tempos, ele continua um torcedor pessimista, né? Um pessimista por natureza. Então, pode ter certeza que algum hoje falou, não, 6 pontos, uma coisa a gente já resolveu aqui. Agora vamos atrás de outras. E nós, aqui no Depois do Jogo, vamos agora atrás dos lances. Os melhores momentos de Palmeiras 1, Santos 0. A vantagem construída ainda no primeiro tempo, com o Alan já elogiado pelo comentarista Júlio Gomes. 21 mil pessoas em Barueri. Não foi ruim, não. Não é ruim, não. Uma quarta-feira, R$20 o ingresso. Isso está certo, né? Está correto. Com a chuva que caiu em São Paulo, meu amigo, à tarde hoje, não foi das maiores da história, mas foi uma chuva muito forte por uma meia hora ali. E isso, obviamente, gera um certo caos para as pessoas chegarem nos lugares, ainda mais às 7h30, que foi a hora do jogo. Olha como o Alan constrói a jogada, né? É ele que passa para o Flaco Lopes. E o toque do Flaco Lopes coisa linda. É muito bonito. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, isso aqui já é linha titular, né? De defesa. Sim. Emiliano Martínez e Andrés Pereira. O Andrés tinha entrado no intervalo contra a Portuguesa. Alan Veiga, aí o Riquelme, menino, e o Flaco Lopes. Aí, foi no segundo tempo que foram entrando os outros meninos, né? E entrou o Vitor Roque também. Entrou o Vitor Roque também. E o Larson, né, menino, entra ainda no primeiro tempo no lugar do Andrés Pereira. Exato. 15 minutos do Exato, primeiro tempo. É verdade. Essa alteração aí, o Andrés teve que sair no comecinho do jogo. Agora, o Santos foi melhor na maior parte do jogo. Mas, assim, como eu disse, poderia ter sido um resultado de empate. Defesas do Carlos Miguel mesmo vieram já nos acréscimos, no apagar das luzes, mas o Santos fez um jogo em que ele poderia ter empatado. Poderia ter criado mais chances, né, Tomás? Quando você tem mais controle, posse de bola, que é o que o Santos teve depois do gol do Palmeiras, você precisa ser vertical, agressivo, incisivo, para conseguir ameaçar. Esse é um contra-ataque já na reta final. No final. É um gol incrível perdido pelo Luigi, né? Sim, não pode, né? Uma bola perdida, se eu não estiver enganado, pelo Gabigol lá na frente. Saiu bem o Brazão, é verdade, saiu muito bem, mas o Vitor Roque tá com cabelinho amarelo, né? E aí as defesas do Carlos Miguel ali nos acréscimos, tá? Na reta final mesmo do jogo. Essa é a primeira, no chute do Gabriel. E a segunda vai ser uma defesaça. Uma defesa mais. A gente não tem, né? O Miguelito, né? Jogada bonita. Jogada do Miguelito. Chute cruzado pela esquerda. Cruzado assim da entrada fora da área, mas entrando pelo lado esquerdo da área, cruzado. E o Carlos Miguel faz a defesa, uma ótima defesa. Eu acho que os jogos do Campeonato Paulista, principalmente nessas primeiras rodadas, Tomás, eles precisam ser observados com muito contexto, sabe? Muito contexto, muitas reservas. São times parecidos com os do fim do ano passado, é nítido isso, né? São times muito parecidos, mas tem que dar tempo ao tempo para a gente poder elogiar ou criticar. Lembrando que o Palmeiras termina essa partida com, você falou dos meninos, o Riquelme foi titular. Mas depois o jogo terminou com Luigi, Eric Belé, Luiz Pacheco, volante, e o Larson, que a gente citou, que entrou no lugar do Andrés Pereira. Todos esses finalizaram a partida. E aí Flaco e Vitor Roque, né? E o Flaco e o Vitor Roque lá na frente. Mas era um momento do jogo em que a posse estava com o Santos. O Santos acabou com 11-8 em finalizações, 56-44 na posse de bola. Era um momento em que o Santos tinha a bola. Acho até que por um largo período do segundo tempo, Tomás, dos 15 aos quase 40, não aconteceu quase nada, sabe? O Santos tinha a bola, mas cruzamentos, o Palmeiras estava fácil para o Palmeiras defender. Mas em algum momento ali, já com as alterações do Santos, era Barreal por um lado, Robinho pelo outro, o Gabriel que entrou no meio da área, e aí
também com a urgência do final do jogo, o Santos foi chegando mais, até que chegou essas finalizações que a gente comentou nos minutos finais ali, no apagar das luzes. Repito, o Santos poderia ter empatado o jogo, mas o Palmeiras é um time muito firme, né? Sabe o que fazer. Sem dúvida. E o Santos, que foi, acho que, bastante regular nessa partida, né? Não fez um jogo ruim, como você falou. Em alguns momentos foi mais perigoso do que o Palmeiras. Em nenhum momento foi engolido por pressão do time do Palmeiras. Ele foi a campo com a mesma formação que ganhou do Novo Horizontino, exceção feita a presença do Gabriel. O Gabigol sai e também o Cavadinho. O Cavadinho e o Gabigol não foram titulares. Mas você vê a diferença? A diferença de elenco e a diferença de maneira de encarar o campeonato. Sim. Na pré-temporada, se os times estivessem fazendo pré-temporada, os jogadores voltaram de férias faz uma semana, gente. Se os times estivessem fazendo pré-temporada, num jogo treino, na pré-temporada você faz jogos treinos. Você botaria os titulares no sábado e na quarta, no domingo e na quarta? Não botaria. Sim. Pelo risco de lesão. Então, o Palmeiras muda completamente o time em relação ao jogo que jogou sábado à noite. Ao time que jogou sábado à noite. O Santos quase não muda. Exato. Porque você tem a necessidade de formar time. O Palmeiras não tem a necessidade de formar o time, ele já tem o time. Pode mudar uma peça ou outra, acabou de chegar o Marlon Freitas e tal, mas ele já tem um time. O Santos não, o Santos precisa formar o time. É muito diferente a maneira como os clubes estão, né? O status de cada um e a maneira de encarar um campeonato como o Campeonato Paulista. O Tassiano hoje foi titular no lugar do Gabigol e o Barreal acabou entrando no lugar do Cavadinho. Aí mexe um pouquinho na formação do time, né? Entra um outro meio-campista, da defesa, do goleiro até os dois volantes, né? William Arão e João Schmidt, a mesma formação da vitória contra o Novo Horizontino. A gente já falou sobre isso, Júlio. Campeonato de tiro curto, o Santos ganhou de virada do Novo Horizontino, um jogo dificílimo, um calor danado na Baixada Santista, estreia depois de uma pré-temporada vagabunda, né? De poucos dias. E agora joga de igual para igual com o Palmeiras. O Santos pode surpreender nesse campeonato. Por que não? Pode. Eu acho até... eu te dei esse palpite aqui fora do ar, né? Que achava que o Santos ia ser campeão. É claro que é um palpite, é puro palpite, mas eu acho que o Santos tem algo diferente do Corinthians e do São Paulo. O Palmeiras é, por definição, sempre o favorito. É o melhor elenco. Se ele é favorito no Brasileiro, como é que não vai ser no Paulista? Mas é um campeonato de mata-mata, coraçãozinho, né? É um campeonato de mata-mata, um campeonato em que as coisas podem acontecer de maneiras pouco esperadas. O Corinthians, eu acho que tem uma situação de barriga cheia. Nunca é assim, quando você chega na final, na semifinal, todo mundo quer ganhar, mas eu acho que o Corinthians não chega a esse Campeonato Paulista como chegou ao passado, por exemplo, né? Que já estava há alguns anos sem ganhar. 6 anos. E o São Paulo de barriga vazia e sem comida no prato, né? O São Paulo com problemas muito sérios, políticos, extracampo, e é difícil isso não esbarrar no campo. O Santos está no mar de tranquilidade? Não está. Mas quer queira, quer não, o Santos tem um técnico muito bom. O Santos acaba o ano numa espécie de viés de alta. O Santos renova com o Neymar, o Santos resgata o Gabigol. O Santos está numa agenda positiva. Tem um ótimo técnico, não sei se ótimo você técnico, isso, sim, um ótimo técnico. Para mim, melhor do que o do São Paulo e melhor do que o do Corinthians também. Tá? Com todo respeito ao Dorival, adoro o Dorival. Também acho. Eu acho o Vojvoda um técnico extraordinário aqui com o Abel, hein? Para mim, tá praticamente no mesmo nível. Olha, não vai ter elogio, hein? Mas eu sempre falei isso, né? Eu te falava no ano passado que o Palmeiras poderia fazer a transição do Abel para o Vojvoda. Aí o Vojvoda foi contratado pelo Santos, o Abel resolveu ficar, enfim. Eu acho um super técnico o Vojvoda. Eu acho um cara muito fora da curva mesmo no futebol brasileiro. Então, eu acho que o Santos, por que não? O Santos pode sonhar com o título paulista. Há quanto tempo que não é campeão? Faz tempo, né? Desde 2016. O último título do Santos, né? Ia falar 10 anos, então é isso aí, 10 anos. Né? Se você contar a fundação do Santos... Teve a Série B, né? E o primeiro... um time da grandeza do Santos, eu não consigo contar título de Série B para tirar da fila. Respeito quem conte. Se você contar os
23 anos que o Santos demorou para conquistar o seu primeiro título oficial, que foi o Paulista de 1935, eu não gosto de contar muito, porque parece uma coisa negativa. Eu acho que não. Acho que o Santos, pequeno, de uma cidade menor, ganharam o Paulista em 35, não estava quebrando tabu. Estava sim conseguindo uma grande façanha. Claro. Então, tirando esse período, esse já é o terceiro maior tabu da história do Santos. São 10 anos sem nenhuma conquista. Ainda que ganhe esse ano, vai completar um ciclo aí de 10 anos, né? De 2016 a 2026. O maior foi de 84 a 2002? O maior foi de 84 a 2002, 18 anos. E a gente não considera a Comembol aí no meio, né? Então... E nem Rio-São Paulo. Que se fosse o Rio-São Paulo antigo, a gente teria que considerar. Esse contexto de futebol que as listinhas de títulos não nos contam. Perfeito, né? perfeito. O que era o Rio-São Paulo, anos 90? O que era Comembol naquele momento? E antes que alguém fale, mas ninguém considerou o Rio-São Paulo do Corinthians de 66 para sair da fila, mas ali é um contexto diferente. O Corinthians ganha dividido o título com o Vasco, campeonato é interrompido. Com o Botafogo. Não tem semifinal. Todo mundo é considerado campeão. Não dá tempo de fazer a semifinal, aí dá o título para os quatro. Não dá para... É como se acabasse o Paulistão agora e falar, só quem está os 4 primeiros aí são os 4 campeões. Exatamente. Não dava para considerar.